Apocalipse de Jesus Cristo para os simples de coração. Ora, eu sou tentado a ler esse trechinho aqui do Apocalipse de Jesus segundo São João, na parte a visão de Jesus glorificado, em que João, o evangelista e profeta, declara no versículo 9. Talvez eu leia mais um trechinho aqui. Isso aqui é tão empolgante. Mas o versículo 9 é que colocamos em evidência nesse momento. Ele fala sobre o companheirismo, a amizade tão necessária aos componentes do rebanho do Cristo, que estão por toda a humanidade. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, encontrei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Como ele, tão fiel, sempre foi ao Cristo. E sendo irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, exilado na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, mereceu esse êxtase no versículo 10 desse capítulo 1 relatado. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que me dizia: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada igreja dessa hoje tem um entendimento muitíssimo mais amplo do que naquele tempo em que Jesus passou a João Evangelista, por ordem de Deus e através de um anjo, componente do Espírito Santo, que chamamos de o secretariado de Jesus, o Apocalipse. Naquele tempo se dirigia às comunidades cristãs existentes nessas cidades. Hoje, como estão essas comunidades que cresceram tanto no mundo inteiro e passaram a interagir com a política, a ciência, a filosofia, as demais religiões, a economia, a arte, o esporte, tudo em geral, a vida comum, particular, a vida pública, e nem sempre de maneira tão fraterna assim. Consideramos hoje que a mensagem de Jesus tem que ser entendida de maneira mais ampla. Não somente aquelas comunidades de cidades que perderam, em parte, suas importâncias, algumas quase que não existem, mas a todos quantos estão na religião, na ciência, na filosofia, na política, na economia, na arte, no esporte, na educação, na saúde, pedagogia, na psiquiatria, na psicologia, na astronomia.
Aí eu teria que relacionar uma coisa, por isso que eu falei ciência, que pega matemática, física, química, etc., arte, pintura, escultura, e daí por diante, e que precisam ouvir essa palavra, porque os componentes do rebanho único de Jesus não são apenas as criaturas humanas, mas aquilo que elas pensam e representam. Porque essa influência benéfica do Evangelho e do Apocalipse tem que clarear os seus espíritos. Que eu entendo religião assim, para ensinar a criatura a ser mais fraterna, porque se não for para isso, para que será, né? Bem, em 1982, estando lá com Antonieta e Vitorino Bacari numa cruzada, em congresso, uma Assembleia Magna também, Antonieta, vendo aquele clima de fraternidade, sugeriu e foi aprovada a sua proposta, que aquelas assembleias, aquelas reuniões se chamassem também Congresso do Amor, Amor Universal. Eu disse, muita gente está pensando que o mundo vai acabar. Ficam pensando no Armagedon, se torturando. Pensando numa guerra atômica extremamente destruidora. E é mesmo, hein? Perguntaram certa vez ao Albert Einstein, o homem da teoria da relatividade, que abriu o caminho para um progresso extraordinário da ciência, mas também na parte bélica. Eu já disse aqui, o problema não é da religião, que muitos dizem, religião, fanatismo. Mas eu posso dizer também, política, fanatismo, economia, fanatismo, ciência, fanatismo, quando prejudica a humanidade. Um cientista, ele é um amante, apaixonado da verdade. E vai demonstrá-la, capacitado que está, a sua realidade, enfrentando tudo e todos. Assim aconteceu com Galileu, com Harvey, já falei aqui, com Pasteur, com tantos e tantos e tantos. Poderia fazer uma relação imensa. Assim foi no campo da música, no campo da filosofia, que fizeram a Sócrates. Obrigaram-no a beber o copo de cicuta. Bem que alguns queriam que ele fugisse e abriram a porta lá. Era uma porta aberta para ele fugir. Mas ele não fugiu. Até contam que Xantipa, a esposa dele, que aliás deixava a vida dele de uma forma tremenda. Ela tinha um gênio, pelo menos é assim que se conta. Ela viu que o marido ia morrer mesmo, por causa da pressão daqueles tremendos que não queriam perder o dolce far niente em que viviam. Foi acusado de perverter a juventude, hein? Como Jesus foi acusado de perverter mulheres, de beber com gente comum e assim por diante. Ela chegou lá na janela, não, imaginemos, chegou numa janela, disse, Sócrates, você foi condenado à morte, injustamente. Ele teria respondido, mas Xantipa, você queria que fosse justamente? Fosse uma condenação justa? Era realmente um filósofo. O Armagedon está aí, no alimento, na água que bebemos, no ar que respiramos. Mas eu disse lá, em Campinas, a turma fica pensando nos relatos delatados, denunciados pelo Apocalipse, mas que não são criação dele, e sim dos erros humanos implacáveis
Não tenho medo do Apocalipse. Tenho medo dos maus atos que nós, seres humanos, praticarmos. Esses sim é que nos são prejudiciais. O Apocalipse são folhas de papel aí, ó. Já foram em pergaminho, papiro, creio também. Eles são os perigos, os atos que praticamos, não o Apocalipse. Vamos revoltar contra quem nos adverte do perigo? Eu dizia lá, bom, eles estão com a cabeça no fim do mundo, alguns tremendo e outros debochando. Nós estamos com a nossa mente além desses fatos, que a vida continuará. De uma forma ou de outra, continuará. E no final de tudo, somos espíritos eternos. E que lutam para trazer o paraíso à Terra. Não adianta apenas pensar na felicidade no outro mundo. Que tal estabelecê-la na Terra? Ah, mas aqui é um planeta de punição. Mas vamos educar as pessoas e espiritualizá-las? É isso aí. Tantos já tentaram, não conseguiram nada. E até deu tudo errado. Porque deu tudo errado para alguns, nós vamos temer? Não, nós vamos fazer. Aquilo que eu sempre digo, se os que nos antecederam pensassem assim como você, meu irmão, ou minha irmã, nós estaríamos onde? Não estaríamos. Bom, tem que pensar lá à frente, no futuro. Lá está Jesus caminhando com a tocha da verdade espantando a treva. Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Sempre, sempre! O rebanho pode crescer, é só as pessoas querem despertar para o Cristo, para a salvação. Ou para o que existe de melhor, mais elevado e sublime nas suas crenças. Quanto ao anticristo, muitos ficam até em cinema, em livros, revistas, programas de rádio, falando no anticristo, as crianças se assustam, alguns pensam que é algum monstro de filme de terror. Não, o anticrístico é aquilo que se contrapõe ao que o Cristo semeia de benefícios para o ser vivente. E não me refiro às outras religiões ditas não cristãs. Quando aqui, desde o tempo do irmão Zarur, proclamamos que toda a humanidade é cristã. E os jovens, de todas as idades, mesmo os soldadinhos de Deus, deveriam procurar estudar esse tema. Essa é uma coisa avançadíssima, uma afirmativa do fundador desta casa, avançadíssima. Jesus não pertence a nenhuma comunidade, por maior que seja, por mais notável que seja, por mais fraterna que seja, por mais extraordinária que seja, está acima de todas, iluminando-as. E a sua mensagem é universal, mas foi para os judeus, porque os judeus eram monoteístas. Seria mais difícil convencer, ele que viu tão pouco, um povo politeísta. Falou um povo monoteísta. Mas a sua mensagem, ele diz, que iria para o mundo todo. Não se contraponha ao coração de ninguém. E hoje, vamos falar, judeus. Os judeus estão misturados com a humanidade toda. Houve tanta dispersão. Aliás, o mundo é mestiço. Raça pura, mas o Hitler não sabia história. Os germânicos eram os maiores aliados dos hunos. Já disse aqui uma porção de vezes isso. E já disse, aqueles milhares e milhares de cavaleiros, eles eram famosos, reis do cavalo, eram extraordinários naquela sociedade equestre. Multidões também o acompanhavam a pé.
Eles ficaram na Pan-Germânia, Áustria, Alemanha de hoje, e na França também, onde chegaram, fazendo tricô, aqueles homens lá, com aquelas mulheres lindas. Isso é um contrassenso. Bom, o amor, dizia o fundador desta casa, é todo o encanto da vida. A vida sem amor não vale nada. Por isso é que eu digo, só o amor vence as diferenças. Por quê? Deus é amor. Só o amor vence as diferenças. Por quê? Deus é amor. Só o amor vence as diferenças. Por quê? Deus é amor. Deus é amor. Então, vamos em frente, porque Deus está presente.